Porque no texto de João, Jesus não somente ensina que o maior no reino é aquele que é o menor, que o verdadeiro líder no reino é aquele que serve e não aquele que é servido. João destaca que Jesus, no meio dessa discussão toda, ele se despe da sua túnica e se envolve com uma toalha. Quando ninguém se apresentava para fazer absolutamente nada, Jesus pega justamente esse momento, e João destaca isso, ele dá um golpe no orgulho dos seus discípulos. Ele dá um golpe de misericórdia, cheio de ternura, de amor, porque ele sabe que esses homens aí serão lá na frente os representantes desse reino de verdade, porque entenderão que a questão não é título, não é hierarquia, mas é ministério, ou seja, é disposição para servir, coração para servir. Então João destaca, vou ler os versículos 1 a 5, não precisa abrir, mas só põe a tua atenção aí, João capítulo 13, versículos 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que João sempre tem essa tendência de encontrar e demonstrar o amor aqui, por isso ele é chamado do apóstolo do amor. Suas cartas são cheias de ternura, falam do amor de Deus e da necessidade de nós amarmos uns aos outros. Mas veja, vocês estão comigo dentro dessa cena, Jesus ali reunido com os seus discípulos para este último momento em vida, antes da sua morte e ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus sabia que a sua hora se aproximava. Em outras palavras, Jesus estava consciente da dor e do sofrimento que o aguardava. E mesmo assim, frente a essa dor, a essa agonia que ele sabe que viveria nos próximos minutos e horas, apesar de toda essa angústia que ele trazia no seu coração, ele despiu a sua túnica, colocou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele abriu mão da sua dor, da sua angústia, e ele poderia estar aí focado nisso e chamar a atenção dos seus discípulos e dizer: olha, eu estou prestes a ser entregue nas mãos dos malfeitores e vou sofrer e vou padecer, e vocês estão aí discutindo quem é o maior entre vocês. Não, ele não fala isso, porque João está dizendo: amou os seus discípulos e amou até o fim, ou seja, até as últimas consequências. E por extensão, cada um de nós que estamos aqui nesta casa somos chamados para sermos discípulos. Mesmo você que nos visita hoje aqui, você é chamado para ser um discípulo de Jesus. A palavra discípulo significa um seguidor de Jesus. Amém? Alguém que se identifica com Jesus, com a sua essência, com a sua natureza, com o seu caráter e consequentemente com a sua palavra. Então Jesus tira a sua túnica, diz a palavra de Deus, no momento da ceia. O diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariote trair Jesus. Então, sabendo que olha que versículo poderoso, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Deus confiou tudo nas mãos de Jesus, e Jesus tinha consciência disso, de que o Pai havia entregado tudo nas mãos dele. Toda essa obra, todo esse plano de redenção, meus amados, todo esse plano de salvar a humanidade, o Pai encomendou nas mãos do Filho, e o Filho sabe disso, tem consciência disso. E João continua declarando que ele sabia que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então sabe o que isto me revela? Que Jesus de fato sabia quem ele era. Jesus estava firmado na sua identidade. Ele sabia que ele tinha vindo do Pai e que ele voltaria para o Pai. Portanto, ele sabia quem ele era.
E amados, aqui está uma chave preciosa que eu quero compartilhar com cada um de vocês. E quando eu falo de chave, eu estou falando de algo que pode abrir portas para nossas vidas, para que de fato nós possamos viver uma vida diferenciada, debaixo da palavra, da orientação, da direção, do governo dessa palavra. O que eu quero dizer aqui para vocês é que Jesus sabia quem Ele era, e porque Ele sabia quem Ele era, porque Ele tinha uma identidade estabelecida, a Bíblia diz que Ele se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Só quem sabe quem verdadeiramente é, pode servir de coração. Essa é a chave. Só quem tem a sua identidade curada, restaurada e afirmada em Deus, quer dizer, sabe qual é o seu valor para Deus, é que vai abrir o seu coração para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. A palavra ajuda aí, ela é até mesmo simpática, porque gostamos de ajudar, mas a palavra servir às vezes nos desafia, porque servir está conectado a servo, e servo não é aquele que se põe numa condição de superioridade, mas uma condição de inferioridade. Não é aquele que sobe, mas é aquele que desce. Não é o maior, é o menor. Ajudar é fácil muitas vezes, mas servir com esse coração significa você muitas vezes ter que tirar a sua túnica. Túnica aqui representa autoridade, posição, poder, influência. Tirar essa posição, essa autoridade que você tem e se dispor tão somente a servir. Tão somente a servir, sem se sentir inferiorizado, sem se sentir de fato menor, porque é assim, quando as pessoas não têm a sua identidade curada e afirmada em Deus, elas acham muitas vezes, elas vão ter dificuldades para servir muitas vezes. Por quê? Porque acha que servir pode ser algo que a posiciona numa condição de inferioridade. Para aqueles que não têm nenhuma posição, tudo bem, mas para aqueles que ocupam algum tipo de nome, de posição, é o desafio. Estão me ouvindo? Esse é o desafio. Porque alguns acham que não, isso aí já não é mais para mim fazer, isso aí já não serve mais para mim. Agora eu tenho um título, agora eu tenho uma posição, agora eu tenho um cargo, agora eu tenho um nome. E achamos que algumas coisas que deveríamos fazer e poderíamos fazer e nos apresentar para fazer, nós não fazemos, porque achamos que já não somos mais inferiores para fazer esse tipo de serviço. Deixa que outros fazem. Aqueles que estão começando agora, aqueles que chegaram agora, estão me entendendo? Faz algum sentido para você? Para quem não se sente nada, não tem dificuldade para servir, porque se sente aí inferior aos outros, e você tem que entender que a essência daquilo que Jesus está falando é que servir não te faz inferior absolutamente em nada. Pelo contrário, servir te coloca numa posição de grandeza aos olhos de Deus. Olha que paradoxo, gente. Porque aos nossos olhos grandes são aqueles que são servidos, mas aos olhos de Deus grandes são na verdade aqueles que tiram a sua posição, tiram o seu título para colocar tão somente a visão do serviço como prioridade.